Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja que hora for que tu esteja escutando e assistindo esse vídeo. Eu sou o Felipe e para mim ficou designado a apresentação do capítulo 8 do livro Que é Virtual, do Pierre Levy. O título desse capítulo é a virtualização da inteligência e a constituição do objeto. Em linhas gerais, o que vai se tratar aqui é exatamente uma caracterização do que é esse objeto dentro da teoria do Pierre Levy e qual é a relação desse objeto com essa virtualização da inteligência. De certa forma, qual é a relação do próprio objeto com o ser humano, como eles interagem e com o coletivo inteligente formado por esses seres humanos. Dentro da proposta da atividade, foi sugerido que fossem apresentadas 6 perguntas, 6 questionamentos. E eu já vou começar então direto com um questionamento, que inclusive é o primeiro parágrafo desse capítulo, que eu simplesmente transcrevi aqui nessa apresentação, porque eu achei que é um questionamento muito interessante. E a proposta não é que seja uma pergunta que seja respondida de forma certa ou errada, mas que seja uma pergunta que levante questionamentos, que ajude a construir reflexões sobre o tema. Então, o problema da inteligência coletiva é simples de enunciar, mas difícil de resolver. Grupos humanos podem ser coletivamente mais inteligentes, mais instruídos, mais sábios, mais imaginativos que as pessoas que o compõem? Ou seja, num senso comum meio imediato, assim, um pensamento, uma ideia meio imediata, a gente poderia chegar à conclusão de que não, né? Não tem como um grupo de pessoas ser mais inteligente do que os indivíduos que a compõem, né? O limite da inteligência desse grupo vai ser o limite, entre aspas, da inteligência do mais capaz, do mais inteligente dos membros desse grupo, né? Fecha aspas. Mas eu não vou propor a reflexão apenas e deixar ela no ar. E vou trazer alguns pensamentos próprios sobre isso, baseado em algumas experiências pessoais. Claro que, como é baseado em experiências pessoais, não pretendo que tenha um caráter generalizante, mas ainda assim são algumas experiências e algumas evidências que nos levam a uma reflexão também. A primeira das minhas experiências, que na verdade é um relato relacionado à dissertação de mestrado de um amigo meu, trata do uso do Team-Based Learning, que é uma estratégia, segundo o referencial dele, é uma estratégia de ensino, onde são formadas equipes, e essas equipes vão trabalhar de forma colaborativa para conseguir resolver certos tipos de problemas abertos. E se procura construir, à medida que uma unidade de ensino se desenvolve, uma unidade didática, procura-se construir não apenas um time, um grupo, mas efetivamente a construção de uma equipe. E os estudos, as pesquisas relacionadas a essa estratégia de ensino têm indicado que quando esses grupos são submetidos a testes, padrões, o trabalho em grupo tende a alcançar resultados melhores do que cada um dos membros desse grupo individualmente. Eu não sei exatamente qual é a metodologia que foi utilizada para fazer esse tipo de medição, mas eu sei que são resultados presentes na literatura. Tá? Então, também vamos manter um certo grau de ceticismo aqui, apesar de serem dados validados por pares. Além disso, e aí sim uma experiência pessoal, eu fiz uso do Pre-Instruction quando eu trabalhei no meu estágio da graduação ainda. E o Pre-Instruction tem um funcionamento bem interessante, onde o professor apresenta algumas questões objetivas para os alunos, faz a leitura com eles, e os alunos têm que então, através de plaquinhas ou clickers, dizer qual é a resposta que eles acreditam ser a correta daquela questão. Depois,
Se não tiveram nem muitos erros, nem muitos acertos, mas um valor intermediário de acertos e erros, geralmente entre 30% e 70%, o professor orienta os estudantes a procurarem colegas que colocaram respostas diferentes das deles e façam uma rodada de discussão tentando convencer o colega de que a sua resposta é a correta. Geralmente, isso tende a levar a um aumento do número de acertos após essa rodada de discussão. Mas o mais interessante que eu gostaria de relatar aqui, e aí que está relacionado com o meu questionamento, que é o próprio questionamento do Levi, como eu mencionei, é que eu fui capaz de vivenciar uma ou duas ocasiões, que eu tenha percebido pelo menos, né, porque eu estou ali coordenando uma turma inteira, mas eu consegui identificar pelo menos duas ocasiões onde nenhum dos membros do grupo de discussão tinha acertado a resposta na primeira rodada de questionamentos. E depois, na segunda rodada de respostas, não de questionamentos, na segunda rodada de respostas, teve uma convergência de pelo menos parte dos membros desse grupo para a resposta correta, mesmo que nenhum deles tenha respondido isso antes, né? Acredito, e aí minha especulação é que provavelmente eles já tinham uma ideia, mas cometeram algum tipo de erro conceitual. Geralmente essas questões são questões conceituais, pelo menos na minha área, onde eu trabalho com física, né? E dentro dessa rodada de discussões, por mais que um estivesse tentando convencer o outro de que a sua resposta é correta, ao ser confrontado com algumas reflexões, alguns questionamentos, alguns pensamentos dos seus colegas que ele mesmo não tinha considerado antes, ele foi capaz de sozinho chegar a uma resposta correta, que não estava presente em nenhum dos membros do grupo. Então, acho que são reflexões interessantes que podem levar a um pensamento mais aprofundado desse primeiro questionamento que eu coloquei. Certo? Então, seguindo para a nossa apresentação, vou trazer uma citação. O problema não é decidir entre ser a favor ou contra a inteligência coletiva, mas escolher entre suas formas. Certo? O Levi assume que é algo dado, que a inteligência coletiva está presente e é potencializada pelas tecnologias da inteligência, e que não se trata de a gente ser favorável ou contra, no sentido de, eu sou contra a internet, sou favorável à internet, e as formas de interação presentes nessa internet. Ele simplesmente assume que o que a gente tem que focar nossas energias é discutir a forma como o modelo de uso dessa inteligência coletiva, que seria emergente ou imposta de cima, respeitosa às singularidades ou homogeneizante, inteligência que valoriza e põe em sinergia as diversidades dos recursos e das competências, ou que os desqualifica em nome de uma racionalidade ou de um modelo dominante. Então vê que ele coloca uma contraposição aqui, e que é bem interessante. Inclusive, aprofundando e trazendo uma segunda questão, o meu lado romântico tende a concordar com esse tipo de pensamento. Essa, de certa forma, democratização, popularização da capacidade de expressão e de manifestação e defesa de ideias. Eu sempre fui muito defensor desse tipo de pensamento. Mas, recentemente, eu tenho me confrontado com alguns questionamentos bem sérios, por experiências também práticas que a gente percebe através da internet. Que, em tempos de terraplanismo e movimentos anti-vacina, como conciliar esse tipo de discurso com os perigos reais de uma coexistência insustentável em função desse tipo de ideia que começa a aflorar? Esse tipo de pensamento não estaria alimentando aspas, tudo vale, fecha aspas, a ponto de justificar discursos de anti-vacinação, por exemplo, e consequentemente a volta de doenças já erradicadas? Então, só voltando aqui para a parte anterior, percebo que ele contrapõe essa defesa da diversidade de recursos de sinergia, e sinergia entre as diferentes ideias e seus membros, com uma desqualificação em nome de uma racionalidade ou um modelo dominante. E eu assumo aqui que poderia considerar que, inclusive, o pensamento científico. Esse tipo de relativização, que, repito, eu sempre fui favorável,
hoje me coloca numa situação muito incômoda, porque eu não sou favorável a esse tipo de pensamento de que tudo vale, né? Então, esse sim é um questionamento que eu coloco e que eu não vou apresentar a resposta, porque é algo que eu pessoalmente tenho grandes conflitos internos. Mas vamos lá, e então ele começa a falar sobre virtualização do objeto, e ele traz um primeiro exemplo que é o dinheiro, né? E ele vai mencionar então como o dinheiro é usado, é uma forma de virtualização, e isso caracteriza ele como objeto, né? Uma virtualização das relações de dominância, né? A relação com o objeto resulta de uma virtualização das relações de predação, de dominância e de ocupação exclusiva. O dedo designa a vítima, mostra o sujeito dominante, indica a presa ou circunscreve o território. O idiota olha o dedo e inventa o objeto. Nesse sentido, o dinheiro é considerado por Levi como um objeto por excelência. Isso por quê? Porque o dinheiro não é, por mais que pareça, inclusive ele usa essas palavras, por mais que pareça paradoxal, o dinheiro não é propriedade de ninguém. O dinheiro só tem valor e só cumpre a sua função enquanto objeto enquanto ele circula pelas mãos das diferentes pessoas. E isso que caracteriza ele como um objeto por excelência. Eu vou, na verdade, buscar uma outra analogia que ele fez antes para tentar explicar melhor qual é essa relação do objeto com a virtualização, né? Antes de falar do dinheiro, o Levi menciona a bola num jogo de futebol ou de rugby. No caso, vou trazer a referência do futebol, que é mais próxima da nossa realidade. Mas a bola é um objeto também, quase que por excelência. Ele não usa essas palavras, mas eu interpreto que seja um objeto por excelência também, porque a bola, quando está colocada em campo e os jogadores estão participando de uma partida de futebol, ela é um objeto por excelência e ela é uma virtualização dessas relações de dominância presentes dentro do campo. Mas ela não pertence a ninguém. Ela simplesmente segue o seu movimento, se transforma constantemente e mobiliza as ações individuais dos jogadores, as estratégias dos times, de forma a conseguir manter esse movimento da bola. E manter esse movimento para se alcançar um certo objetivo. Mas enquanto ela está em campo, enquanto ela está circulando ali, ela não pertence a ninguém. Ela está sendo como através da virtualização na bola, ela acaba coordenando essas relações entre os seres humanos. Ou seja, a gente passa para a bola e o seu movimento essas relações de dominância e fazendo com que os indivíduos ali presentes se mobilizem através do movimento dela. Percebam que está muito relacionado também com aquela noção de agência, né? E que não são apenas os humanos que agem, mas os objetos também têm capacidade de agência. E nessa metáfora da bola, então, o movimento que ela realiza através do campo, ela é constantemente atualizada através dos passes e dos movimentos dos jogadores, mas não é algo totalmente controlável. É algo que abre espaço para o imprevisível, para improvisação, como o próprio Levi menciona também, e através desse movimento, a própria bola faz com que tenha agência sobre os seres humanos e os jogadores que estão ali presentes, né? Então a bola seria esse objeto e uma virtualização dessas relações de dominância, porque é passada para a bola esse papel de coordenar essas relações entre os indivíduos. Então, e aí voltando para a moeda, também é algo semelhante, porque não é mais somente as relações entre os seres humanos, mas em grande parte e assustadoramente um volume significativo das relações humanas hoje são virtualizadas através dessas relações do movimento da moeda, do dinheiro e hoje impulsos elétricos. E aqui vem a minha terceira questão. Retomando o objeto como virtualização das relações de dominância, como vocês enxergam o surgimento das criptomoedas?
elas tenderiam a aprofundar ou a suavizar essas relações de dominância? Ela tenderia a planificar mais e, de certa forma, diminuir as relações de dominância direta do indivíduo com o outro, essas relações de predatórias até, também pegando o termo do Levy, ou tenderia a aprofundar ainda mais? Eu tenho meus questionamentos e tendo a achar que poderia aprofundar essas relações de dominância, e o que iria de encontro ao pensamento do Levy de defesa dessa estrutura mais planificada, mais horizontal e mais democrática. Seguindo, uma outra discussão que o Levy faz, então, é falando sobre a ciência e os seus objetos. E ele também dá um status especial aos objetos da ciência. Nem simples relação entre humanos, nem predação ou apropriação das coisas. O empreendimento científico põe em loop a constituição recíproca de coletivos inteligentes e de objetos de conhecimento, que seria então, os conhecimentos envolvidos dentro da comunidade científica. Longe de preexistir às suas descobertas ou de constituir referentes transcendentes para verdades absolutas, e aqui tem uma carga epistemológica muito interessante, bem profunda, os objetos da ciência são imanentes aos procedimentos técnicos que os constroem, aos coletivos que os fazem circular. Mas nem por isso são arbitrários ou puramente relativos, pois eles se arriscam em processos de seleção que os qualificam e que, por sua vez, eles julgam. Certo? Então, tratando dos objetos de conhecimento próprios da ciência, eles não podem ser apropriados por um único grupo ou outro. Eles circulam através das relações de estudos dentro de grupos de pesquisa, de publicações de periódicos, e através dessas publicações de periódicos outros grupos tomam conhecimento desse estudo e passam a formar suas próprias reflexões, de tal forma que esse objeto de conhecimento ele também está constantemente circulando entre os coletivos inteligentes. E isso caracteriza ele, mais uma vez, como um objeto, porque ele não é apropriado por ninguém. Ele está constantemente em movimento, circulando e mobilizando a ação dos seres humanos. Eu acho que a gente já está conseguindo construir uma noção intuitiva do que seria esse objeto dentro do pensamento do Levy. Só já adiantando um pequeno detalhe, Levy diferencia objeto de coisa. Não é qualquer coisa que pode ser dito como um objeto. Tem algumas características importantes para ser caracterizado como objeto e está relacionado com esse aspecto de virtualização. Seguindo, graças aos produtos da atividade econômica e científica, de apoiando-se nos meios do cyberespaço, as relações de predação e de poder ganham um novo impulso, numa escala ainda maior. De todo o reino animal, é o homem que pratica em mais alto grau o imperialismo territorial, a caça impiedosa e a implacável dominação. Mas é também no homem que esses tipos de relacionamentos são momentaneamente suspensos graças à relação com o objeto. Mais uma vez retomando então que esse objeto ele tende a suspender essas relações de predação, exatamente por esse objeto circular entre os coletivos inteligentes e não ser apropriado por nenhum deles. Certamente, a tecnociência, o dinheiro e o cyberespaço fazem do homem um caçador, um proprietário, um dominador mais aterrorizante do que nunca. Mas os grandes objetos contemporâneos só lhe conferem esses poderes, forçando-o a submeter-se à experiência propriamente humana da renúncia à presa, da deserção do poder e do abandono da propriedade, a experiência da virtualização. E aqui, especialmente esse último trecho, eu questiono bastante até que ponto, de fato, os seres humanos renunciam à presa, desertam do poder e abandonam a propriedade. De certa forma, em certas circunstâncias, de fato eu poderia concordar, mas numa escala maior eu vejo que as tecnologias da inteligência e através da virtualização que elas proporcionam ao próprio pensamento,
tendem a aumentar ainda mais essas relações de dominância. Talvez seja eu sendo pessimista, mas eu acho que eu tenho bastante lastro dentro da realidade que nós estamos vivenciando para ser pessimista. Mas só uma coisa interessante aí, que talvez ajude mais uma vez a entender um pouco melhor essa noção intuitiva, por enquanto que a gente está construindo do que é o objeto, né? Mas, retomando ali, é também no homem que esses tipos de relacionamentos são momentaneamente suspensos graças à relação com o objeto. E aí, retomando aquela analogia com a bola de futebol e o jogo de futebol, até eu poder colocar isso como uma questão, acabei não me dando conta de fazer isso na hora de montar a apresentação, mas eu fico me questionando se a bola de futebol, no momento em que ela deixa de estar presente no campo, em que a partida se encerra e um dos membros do jogo, essa pessoa vai lá e pega a sua bola e leva para casa, e aí então essa bola passa a ser apropriada, passa a ser de certa forma subjetivada, não sei se posso dizer isso, também é um questionamento. A bola deixa de ser um objeto nesse momento. A bola só é objeto no momento em que eu renuncio da minha propriedade dela e coloco ela em campo para que todos nós possamos interagir com ela e que ela mobilize as nossas ações. E aí no momento que a partida se encerra e eu pego ela de volta e me aproprio de novo dela, e ela deixa de circular e deixa de mobilizar as nossas ações, ela deixa de ser um objeto? Bem, vamos lá para a nossa quarta questão. Essa questão surge de uma dúvida pessoal, portanto não ofereço respostas ainda que aceite alguma, ou reflexões sobre. Consigo entender as razões que levam Levy a confirmar que o cyberespaço potencializa o aspecto predatório humano. Contudo, por qual razão ele afirma que a virtualização força esse ser humano a renunciar à presa e desertar do poder? O abandono da propriedade também parece ser compreensível em certa medida. Então, retomando inclusive o questionamento que eu fiz anterior e que está relacionado com esse meu pessimismo, mas inclusive um certo ceticismo em relação às tecnologias da inteligência, mas coloco aqui então essa questão e eu também não sei responder ela e admito que é algo que me causa muita inquietação, uma certa angústia até. Vamos lá. E aí então finalmente vamos para a discussão sobre o que é esse objeto. Até agora eu fui tentando construir uma noção intuitiva através de algumas analogias que são usadas pelo próprio Levy. E aprofundei algumas delas, como o caso da bola quando vai para casa. Então vamos lá. O objeto marca ou traça as relações mantidas pelos indivíduos uns frente aos outros. Ele circula física ou metaforicamente entre os membros do grupo. Encontra-se simultaneamente ou alternadamente, ou ali, nas mãos de todos. Por esse motivo, cada um pode inscrever nele sua ação, sua contribuição, seu impulso ou sua energia. Ou seja, é essa propriedade, essa capacidade que caracteriza um objeto. Considerando essa passagem, é possível reduzir o objeto a mero intermediário das ações humanas? Minha quinta questão. E eu trago alguns pensamentos sobre. Eu entendo que não. Apesar de ser subordinado à ação humana, ele possui um certo grau de autonomia devido aos processos típicos da inteligência coletiva. O objeto não é mero intermediário de uma relação singular, mas sobrevive a diversas interações. E só mencionando esses processos típicos da inteligência coletiva, isso, dentro dessa reflexão, a gente consequentemente chega a uma outra conclusão, que é o seguinte: a inteligência coletiva, e que está relacionado também ao primeiro questionamento que eu coloquei, não é a simples soma das inteligências individuais. Essa interação e esse movimento causado pela ação dos objetos dentro dos coletivos inteligentes faz com que a inteligência coletiva tenha propriedades e capacidades que não estão presentes em nenhum dos indivíduos. Ou seja, não tem como reduzir, não é possível fazer um reducionismo do coletivo inteligente como uma simples soma de inteligências individuais. Mas sobrevive às diversas interações. Dessa forma, ele é constantemente virtualizado e atualizado a cada nova interação,
assumindo uma, aspas, personalidade própria, uma síntese dessa grande história de interações. E aqui, me desculpa, eu fiquei bastante orgulhoso da metáfora que eu mesmo aprofundei aqui, mas retomando a analogia do livro anterior, quando ele fala lá sobre Abraão e a relação dele com Deus, o objeto é o Filho de Deus, nascido de ventre humano. Lembrando, o que era Deus na metáfora anterior? Era simplesmente a humanidade, através de suas interações e seus coletivos inteligentes. Então, o objeto é o Filho de Deus, é o filho dessas interações, desses coletivos inteligentes, nascido de ventre humano, nascido de um indivíduo, faz parte de um indivíduo, né? Mas ele transcende esse indivíduo, não sei se nesse momento estou usando a palavra de forma adequada, mas transcende esse indivíduo e passa a fazer parte do coletivo. Talvez tenha ficado um pouco tosco, mas eu fiquei feliz, eu gostei da analogia. Uma outra citação. Todo novo tipo de objeto induz um estilo particular de inteligência coletiva e que toda mudança social, consequentemente, implica uma invenção de objeto. E isso ele já tinha dito lá no primeiro livro que a gente leu, que é o Tecnologias da Inteligência. Mas é interessante reforçar e trazer isso de novo. É uma afirmação bastante ousada e bem interessante. E, enfim, a minha sexta questão. Podemos perceber que, para Levi, o objeto não se resume à coisa, e ele usa, inclusive, esse termo. Não se resume à coisa exterior e independente em relação ao ser humano e seus processos de significação. Ao contrário, o objeto está intimamente ligado a este homem, carregado de subjetividade e de agência. Dessa forma, surgem duas questões em uma. O objeto pode ser dissociado de uma dimensão semiótica? O objeto pode ser reduzido a uma entidade semiótica? Também são questões que eu não sei responder, mas que me causam, agora não uma angústia, não, mas me causam uma curiosidade muito grande e eu quero explorar isso melhor, provavelmente agora nas férias, quando tiver mais tempo, porque isso que exige realmente um aprofundamento bem grande, tanto teórico quanto de reflexões. Mas é uma questão interessante. Qual é a dimensão semiótica desse objeto? E é isso então. Espero que tenha ficado bom, espero que tenham gostado. E nos vemos numa próxima. Espero que tenha ajudado vocês a construir novas reflexões e compreender melhor essa passagem do livro. Um grande abraço a todos e felicidade sempre.